diabetes acomete cerca de 12 milhões de brasileiros de 20 a 79 anos de idade. Esse dado é da Federação Internacional de Diabetes, que ainda revelou: em 2035, o número de pessoas com a doença pode subir para mais de 19 milhões e 200 mil no país. O Brasil é o quarto no ranking com maior índice de diabéticos no mundo, com 6,22% da população brasileira portadora da doença. Ainda de acordo com a federação, 41% das mortes relacionadas a esta enfermidade acontecem antes dos 60 anos de idade. Essas mortes precoces são resultado da falta de cuidados. Esta pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, observou esses dados e realizou uma nova pesquisa como tese de doutorado. Ela avaliou o relacionamento entre pacientes e as equipes de atenção primária. De acordo com a enfermeira, apesar da estrutura ser relativamente precária, a principal queixa dos pacientes é o distanciamento do profissional. O profissional das equipes hoje, especialmente o enfermeiro, que foi com quem nós conversamos, ele está passando por um momento em que ele tem muitas funções e aí muitas atribuições dentro dessa equipe, o que acaba fazendo com que ele tenha pouco tempo para se dividir em todas elas. E o resultado disso é uma assistência um pouco menos individualizada, é uma assistência um pouco mais distante, com menos tempo, e isso é sentida pelo usuário. A pesquisa foi realizada em 29 unidades básicas de saúde, com 66 equipes do programa Estratégia Saúde da Família e 408 diabéticos em Maringá. A principal dificuldade encontrada foi fazer os pacientes entenderem que os hábitos de vida estão diretamente relacionados a complicações da doença e também da importância da condução do plano terapêutico. A professora e orientadora Sônia Marcon explicou que a falta de atenção primária à saúde dos diabéticos não afeta apenas o doente, mas o resultado desencadeia alguns fatores na área da saúde, como, por exemplo, mais internações. Um convívio melhor, uma aceitação melhor da doença e do que precisa ser feito é fundamental para que a doença seja mantida sob controle. Então, eu acho que o profissional, a partir do momento que ele sabe disso tudo, é importante a gente deixar claro isso, o profissional sabe da importância desse controle e das atitudes que o paciente tem no dia a dia, né? Mas ele também precisa saber que essas atitudes implicam mudanças muito importantes na vida do paciente e que as mudanças não ocorrem do dia para a noite. De acordo com a pesquisa, as complicações mais apresentadas pelos entrevistados foram a retinopatia, que é a perda da visão, seguido da neuropatia, que é responsável por amputações de membros, e a nefropatia, que é a perda da função renal. A Aline explicou que, apesar da pesquisa ser realizada no Paraná, essa é uma realidade brasileira que deve ser revista pelas autoridades da saúde e pelos próprios profissionais. O profissional precisa entender que, apesar do pouco tempo que ele dispõe, ele precisa sentar, olhar no olho, porque ficou muito claro que é disso que eles estão sentindo falta. Do sentado, saber como é para você, Dona Maria, como é o diabetes para você. Para qualquer pessoa é assim e para você. Então precisa isso, o olhar no olho, sentir a dificuldade que a Dona Maria tem em tomar o remédio, em deixar de comer a farinha que ela come todo dia, o pãozinho que ela come de manhã e que ela não quer largar. E fazer negociações, estabelecer metas, pactos junto com o usuário. Olha, o pacto é você comer de tal forma, o que você acha? Vamos chegar num acordo, vamos fazer um pacto, daqui a 3 meses a senhora vai voltar e a gente vai conversar sobre como foi. Não ser aquela coisa impositiva, punitiva, mas acordos, diálogos, pactos com essas pessoas. Porque é muito difícil elas chegarem e mudarem completamente os hábitos delas. E no momento em que o profissional estabelece esses acordos, a pessoa se sente respeitada.